inimigos não são os vascaínos. De jeito nenhum, absolutamente. Eu torço por eles perder, mas não são esses os meus inimigos. O nosso inimigo não é de carne e osso. O nosso inimigo é principados e potestades, são os demônios que são os nossos inimigos. A Bíblia ensina assim. E a gente precisa encarar assim, aprender assim. Eu quero ministrar uma palavra nessa noite que tem por título: Nosso inimigo feroz. Você pode dizer isso comigo? Estarei baseando essa mensagem, em Marcos capítulo 5, do 1 ao 20. Porém, gostaria que você abrisse a sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular, por favor, abre aí. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Líderes de célula, vamos lá, hein? Eu sei que não sei se vocês vão, mas vocês são tão inteligentes, já tenho dito isso, vocês vão conseguir aí fazer o esboço. E eu quero dizer para vocês, deixa Deus usar vocês essa semana. Vocês vão entender, no decorrer da mensagem, vocês vão entender onde eu quero chegar. Deixa Deus usar vocês. Marcos capítulo 5, a partir do versículo de número 1, todos acharam? Você pode dizer amém? Amém. Estarei lendo na versão NVI. Acompanha, por favor, porque eu quero ler rápido, tá ok? Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas a ele arrebentaram as correntes e quebraram os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando com pedra entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho de Deus? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali um homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, olha só, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Aleluia. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto é maravilhoso. Estudando sobre esse texto, a gente vai percebendo as atividades que os demônios podem ser humano. Atividade demoníaca muito forte. E talvez esse que a gente acabou de ler seja uma das atividades de demônio.
demônios, talvez. E é justamente o que Satanás gostaria de fazer contra mim e contra você. Isso aqui. Gostaria de manipular a minha e a tua vida. Se Satanás conseguisse completar a sua missão contra mim e contra você, bem provável que ele agiria dessa forma ou até pior. E mesmo que a gente não chegasse a esse estágio, de uma coisa eu não tenho a menor dúvida: muitas vezes no nosso caminhar, na nossa vida terrena, chegamos a um patamar talvez parecido com esse. Não se estranhe o que eu estou dizendo, mas eu também creio que através da ministração da palavra de Deus, a gente vai recebendo libertação. E através da ministração dessa palavra, eu creio, nós passaremos a compreender algumas atividades, intenções que o diabo tem contra mim e contra você, e que muitas vezes ele tem êxito e a gente não percebe. E precisamos saber, não ignorar o que o diabo faz contra nós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 1 diz assim: olha o que Paulo diz: a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O engano, ou seja, a ignorância, a melhor palavra é essa, a ignorância acerca das atividades demoníacas, é um campo fértil para o diabo agir na minha e na tua vida. Você sabia que o diabo ama ignorância? O que é ignorância? É analfabeto? Não é nada disso. Ignorância é aquele que desconhece ou ignora um determinado assunto. E o diabo quer que sejamos ignorantes na palavra, quer que sejamos ignorantes acerca daquilo que ele pode fazer contra nós, de suas atividades contra nós. Mas as atividades do diabo são completamente diminuídas quando a gente passa a ter conhecimento de suas atividades, ou seja, clareza, colocando a luz para que Satanás seja expulso. Dentre as atividades de Satanás que possa ter contra a minha e contra a tua vida, eu posso citar uma: demônios levam as pessoas a fazerem coisas que não são naturais. Você pode dizer isso comigo? Vamos. Demônios levam as pessoas a fazerem coisas que não são naturais. Marcos capítulo 5, versículo 3, diz assim: esse homem vivia em meio aos sepulcros, não havia quem conseguisse dominá-lo, nem mesmo com correntes. Os demônios que controlavam esse cara, chamado homem de Gadara, Gadara é uma cidade, manipulava esse cara a fazer coisas que não são naturais. Por exemplo, é natural morar no cemitério? É natural um adulto andar pela rua nu? Não, esse cara é assim. Interessante um negócio, que quando a gente começa a estudar e começa a esclarecer algumas coisas, vem a clareza da palavra de Deus. E quando você lidar com algumas situações da vida, pessoas lhe vem à mente o esclarecimento da palavra. Vou te dar um exemplo. Eu sempre compro pão, tal, algumas coisas, numa padaria perto de casa. Incrível. Ali há duas irmãs que ficam em frente à padaria, elas gêmeas, coisa terrível, gêmeas. Elas devem ter cada uma por volta de 60 e poucos anos. As duas pedintes, só que elas não são normais, elas são completamente doentes, muito doentes, gêmeas e também gêmeos na doença.
Eu nunca senti um odor tão terrível como eu sinto quando passo por aquelas mulheres. Aí, conversando com uma balconista, ela falando com uma outra, não pode dar nada, não dê nada. Por quê? Porque elas têm muito dinheiro e são pedintes, vivem um trapo de vida. Aí me instalou o texto. Olha como é muito real nos nossos dias. Demônios manipulando as pessoas, fazendo com que as pessoas sejam um trapo de imundície. Não viva o projeto de Deus para as suas vidas. Mas sinto muito te dizer que talvez nem eu nem você, graças a Deus, a gente não chegue a esse extremo. Mas algumas vezes também somos manipulados a não viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Quando Satanás ganha controle da nossa vida, nós passamos a agir, fazer coisas que não são naturais. Porque Satanás é contra o natural. Porque o natural foi criado por Deus. Concordam comigo? Vai lá em Adão e Eva. O natural foi criado por Deus. E tudo que você vê, ou que você faça, ou que você veja alguém fazendo, que são coisas não naturais, pode ter certeza, a pegada de demônios. Tudo que não é natural é contra Deus, é contra o projeto de Deus. E Satanás quer que você não viva uma forma natural. Por exemplo, a homossexualidade é algo natural? Não. Deus criou Adão e Eva, e não Adão e Ivo. Eu ia falar coisas mais... Tem criança aqui? Não. Não. Tem? Mas se for neném não tem problema. Ah, tranquilo. Deus criou o pênis para a vagina e não para o ânus. Deu para entender? Quer que seja mais claro? Quer que eu desenhe? Não dá, né? Tudo que foge do natural tem um pé demoníaco. Porém, vai eu com porém, eu amo os homossexuais. Eu amo os homossexuais. A igreja ama os homossexuais. Se não ama, tem que amar. Tem que lutar por eles. Tem que dar mão a eles. Tem que ter amizade com eles. Tem que abraçá-los. Tem que amá-los. Por quê, pastor? Porque Jesus deu a vida por eles. Fico irritadíssimo quando vejo um colega pastor falando mal de homossexuais. Aqui não tem ninguém para falar mal de homossexual. Jesus os ama. Aliás, no prédio onde eu moro, há vários casais. E falo com eles. A maior forma da gente poder transformar alguém nesse sentido é ser amável, bondoso, gracioso. E o homossexual precisa ser o teu alvo de graça e amor. Você pode dizer amém comigo? Amém. Tem pessoas que não são homossexuais, mas têm perversões muito piores do que homossexuais, gente. Você sabe que é verdade. Por isso que todos nós dependemos da graça de Deus. Gravou esse negócio do pênis aí? Gravou? Pode editar depois. Não falei nada demais. Biologia, obrigado. Existe alguma coisa na sua vida que não seja natural? Que está fugindo do natural de Deus para a tua vida? A gente precisa estar de olhos abertos quanto a isso, porque o diabo não pode mais nos manipular. Uma outra forma do diabo agir contra nós é: Satanás quer te levar à loucura. Diga isso comigo, vamos?
Satanás quer te levar à loucura. Lucas capítulo 8, versículo 35, diz assim: e ocorreu que o povo saiu para ver o que tinha sucedido. Quando se aproximaram de Jesus, viram aquele homem de quem os demônios haviam saído. Vamos lá, olha só. Assentado aos pés de Jesus, vestido e em quê? Perfeito juízo. E todos ficaram apavorados. Se naquele momento ele estava em perfeito juízo, é porque antes ele estava louco. E não estranho o que eu vou te dizer. Satanás quer nos levar à loucura. Diz os psicólogos que o ser humano está a um passo da loucura. Todos, sem exceção. Quantos de nós, em determinado momento da nossa vida, achávamos que iríamos enlouquecer? Você tem a tua história, você sabe que estou falando a verdade. Por diversas situações, coisas que você nunca conseguiu resolver. Aliás, você tentava resolver e a coisa ia ao contrário. E você pensou: acho que eu vou ficar louco. Eu tento. Eu batalho por isso, não dá certo. E quantas vezes você se sentiu completamente, talvez a mente alienada, como se tivesse drogado, talvez, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. E olha só, e uma das grandes maneiras, segura essa, por favor, que o diabo tem usado para enlouquecer o ser humano é a depressão. A depressão tem matado milhares de pessoas. Eu sei que muitos que estão me ouvindo aqui já entraram em depressão, outros estão nela. Há uma variação de humor muito grande. Primeiro uma tristeza muito leve, depois intenso sentimento de culpa, angústia, se sente inútil, sem esperança, uma perda de interesse geral. Muitas vezes o cara não quer mais tomar banho, não quer comer, não quer se juntar mais a alguém, começa a se depreciar, há uma incapacidade enorme. Eu escrevi aqui de concentração, dores de cabeça constante, perturbações, manipulações demoníacas. Compreenda, Satanás quer te matar. Satanás quer nos matar. Eu sei absolutamente que Satanás quer me eliminar da terra. Você também. Tive essa experiência na minha vida intensamente. Depressão, pastor? Depressão. Eu sei do que estou falando. Algo que é terrível, dói a alma. Você não sabe aonde está a dor, mas dói intensamente. Você não sabe como tratar, o que fazer. Muitas vezes você quer gritar, você quer chorar, você quer se bater, você quer fugir, você quer sumir. E a intensidade maior é a necessidade, o desejo de morte. Dois ou 3 anos atrás eu tive grande desejo de morrer. Pensei várias vezes em me matar, em tirar a minha própria vida, porque eu não aguentava mais a dor da minha alma. Eu morava na Pavuna, pegava a linha vermelha todos os dias, sempre tarde da noite. Até que um dia eu estava indo a caminho, passando ali pela Ilha do Governador, pegando a ponte para ir em direção a Pavuna. No meio da estrada, eu sempre fui um cara que corro muito, tal. Não aconselho isso para ninguém.
E lá em cima, passando pela ponte, me veio na hora o desejo: vou jogar esse carro lá embaixo agora. Veio um desejo tão grande: é agora, vou jogar esse carro lá embaixo. Mas parece que alguma coisa aconteceu naquele carro que me esclareceu assim, tirou uma nuvem negra, e eu pensei: não, isso só pode ser pensamento do diabo. E eu confesso para você, que eu sabe que eu confesso as coisas, eu não pensei isso só uma vez, foram várias vezes passando por ali, porque a dor da alma era intensa, eu não conseguia fugir dessa dor, dessa culpa, dessa angústia. Até que o conhecimento vem vindo, Deus, o próprio Espírito Santo vai te revelando coisas, e você vai percebendo: não, esse não é meu pensamento, muito menos pensamento de Deus, isso são pensamentos demoníacos. A mesma coisa o diabo quer fazer com você. Quantas vezes ele tentou fazer isso? Quantas vezes te deu vontade de tomar chumbinho, venenos, qualquer coisa, cortar o pulso, torcer pelo Vasco? Não. Quantas vezes te deu desejo de grande morte na tua vida? E eu sei que o nosso alvo, nós somos alvo do diabo. Deixa eu falar para os líderes aqui da igreja, em geral, todos, sem exceção. Quem se levanta para fazer a obra do Senhor passa a ser um grande alvo de Satanás. Leva isso para casa, pelo amor de Deus, para o resto da tua vida. Estou dizendo isso para você começar a ficar mais ligadão, ligadona. Tem coisas que não são normais que acontecem na nossa vida. Você é alvo do agir de Deus contra a tua vida. E 2 Reis fala de um cara chamado Acabe. Interessante o texto. Havia um exército que iria guerrear contra ali o reinado de Acabe. Só que eles tiveram uma ideia: peraí. Não guerreie contra os soldados, não guerreie contra os oficiais, matem o rei. Estão ligados? O alvo de Satanás é quem sempre está à frente. Se você é um sacerdote na tua casa, você é alvo de Satanás. Se você é um sacerdote no emprego, tu é alvo de Satanás. Se você se ocupa com as coisas de Deus, tu é alvo de Satanás. Mas eu também sou alvo do Senhor Jesus. Olha só o que diz 2 Reis. 1 Reis 22:31 diz assim: o rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra. Olha só, olha o que ele mandou: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Porque quando ele derruba o rei, ele derruba o reino. Uma outra coisa a respeito de Satanás Roberto, Satanás quer isolar você. Diga comigo, mais uma vez, Lucas 8:27. Assim que Jesus desembarcou, foi ao encontro dele um homem daquela cidade, possesso de demônio, que fazia muito tempo não usava roupas, nem habitava em casa alguma, mas vivia onde? Aonde, gente? No sepulcro. O homem de Gadara ficou isolado nas montanhas, perambulando por aí. Isolamento é uma das grandes estratégias do diabo para te matar, para te eliminar, para matar a tua vida espiritual. Solidão. A música é bonita, mas é horrível viver em solidão. O diabo quer te levar à solidão.
Porque quando estamos na solidão, ficamos vulneráveis. É importante para Satanás te isolar do grupo. Você sabia disso? É importante ele te isolar da célula. É importante ele te isolar da família, dos amigos, da igreja, para que os planos dele se concretizem contra você. Eu te dou um exemplo. Quando a gente vai lá no Animal Planet, aquele canal de animais, quando aquela guerra de sobrevivência dos animais, repare, o inimigo espera um deles se isolar da manada para atacá-lo. Se isolou, morreu. Assim é comigo e com você. Quando a gente se isola da presença de Deus, quando a gente se isola dos amigos, quando a gente se isola da igreja, quando a gente se isola de tudo, a estratégia do diabo está aí: te arruinar. Já reparou que o primeiro passo para a apostasia da igreja é ficar longe da comunhão? Primeiro o cara sentava aqui, depois ele vai indo, depois está lá fora. Eu aprendi isso com meu pai, e é verdade. O diabo quer te isolar. É meu jeitinho. Não é jeitinho não. Deus não criou ninguém para solidão. Deus não criou ninguém para andar sozinho. Deus criou todo mundo para ter amigos, irmãos, uma família. Mas eu não sou casado. Aqui tua família, aqui ó, a tua célula é tua família, a igreja é tua família, os pastores é tua família. Você pode estar tudo bem, você vai dizer para mim: pastor, eu estou fraco espiritualmente. Melhor ainda, se você está fraco, então se junte para se fortalecer. Se junte para se fortalecer. Se você está fraco e se isolar, você morre. E essa é a estratégia do diabo contra a tua vida. Eu aprendi que Satanás quer nos desgraçar a nossa vida. Ele quer nos deixar na miséria em todos os sentidos. Satanás quer te deixar desonrado e desonrada. Estou aqui nessa noite para dizer para você aquilo que Satanás faz, que eu não posso dizer só o que Jesus faz. Preciso abrir os nossos olhos. Satanás está louco pela rocinha, quer manipular a rocinha, quer trazer sangue à rocinha, morte. E a gente não pode se isolar da igreja. De vez em quando eu ouço um filósofo meio besta, filósofo, sabe aqueles filósofos burro da faculdade de casa? Ah, pastor, mas para ser crente não precisa ir para a igreja todo dia. Já viu essa filosofia? Tudo bem, concordo. Eu concordo. Assina embaixo. Assino. Porém, e quando não for à igreja, consegue ser um bom crente? Consegue se fortalecer? Me ensina como que é. Me ensina. Como que alguém consegue se fortalecer sem ser ministrado? Concordo plenamente com você que para ser crente fiel não precisa vir à igreja todo dia. Porém, o crente fiel vem à igreja, quer vir adorar ao Senhor, quer se juntar com os amigos, com os irmãos, quer adorar no templo. Ele tem desejo. Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Desejo. Aleluia. Porém, quero te dizer o seguinte: mas o poder de Jesus destrói todos os projetos de Satanás. Você pode dizer isso comigo?
Assim não vai ser destruído. Vamos. Mas o poder de Jesus destrói todos os projetos de Satanás. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Diz: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Vai você sozinho, vai. Pastor, o que faz Jesus ser o mesmo? Ele abençoava no passado, ele abençoa hoje. Ele expulsa demônios no passado, ele expulsa hoje. Ele libertou um louco no passado, ele liberta hoje. Seja o que esteja acontecendo na tua vida, tudo o que Jesus fez, ele ainda faz hoje. E ainda muito mais ele pode fazer. Aleluia. Jesus está nos estendendo a mão nessa noite, creia nisso, e ministrando sobre a tua vida aqui nessa noite. Jesus está falando contigo, assim como falou comigo durante toda a semana. Desde segunda-feira eu estou estudando esse texto, e profundamente Deus começou a falar comigo, e me colocou a responsabilidade de te trazer essa mensagem nesta noite, para te alertar, para você não baixar a tua guarda. Sabe por quê? Há muitos problemas terríveis causados pela vida. Eu sei, eu sou de carne e osso. Há muitos problemas causados pela vida, pelos caminhos da vida, é assim mesmo. Mas outros problemas eu não posso ignorar, que são demônios manipuladores. Mas isso não é problema para Jesus. Ele pode fazer infinitamente mais. Assim como eu sei que Ele está fazendo agora, enquanto você está sendo ministrado, creia nisso. Enquanto você está sendo ministrado, está havendo libertação na tua vida. Por quê? Porque a luz está vindo, as trevas estão se dissipando, Ele está trazendo a luz. Aleluia. Oh Jesus. E quinta coisa, os demônios são expulsos pela presença de Jesus. Você pode dizer isso comigo? Olha só o que diz o texto. Ao contemplar Jesus, o demônio fez o que? Berrou, prostrou-se aos seus pés e exclamou com voz forte: que desejas comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Quando Jesus entrou em cena, os demônios começaram a se agitar. Incrível. Jesus começou somente a pregar a palavra. O ambiente onde tem a presença de Deus é o ambiente onde justamente os maus espíritos não se sentem confortáveis. Uma coisa, abre parênteses, para você não acreditar em baboseira. Quem disse que para os demônios saírem tem que haver manifestação? Eu prefiro que eles saiam com o rabinho entre as pernas e vá embora. Quem disse que tem que haver manifestação? Quem disse que tem que haver show? Não tem que haver show, tem que haver transformação de vida. Oh Jesus. Quando passamos, gente, a compreender o que é a presença de Deus, a gente vai desejar mais, a gente vai querer mais. Porque se na nossa vida tiver alguma coisa manipulando o nosso pensamento, o nosso caminhar, o nosso desejar, e a gente passar a desejar a presença de Deus, seremos libertos. Falar nisso, Roberto, duas coisas acerca da presença de Deus. Volta para frente. Para frente. Não. Na presença de Deus, a palavra é pregada e ensinada. Eu disse que na presença de Deus os demônios são expulsos. Por quê? Porque na presença de Deus a palavra é pregada e ensinada. Hebreus 4:12, vamos lá. Porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções
do coração. Diga para mim, a palavra é uma espada. A palavra de Deus é uma espada. Quando a palavra é apresentada, espadas são lançadas nos reinos espirituais. Enquanto eu estou pregando a palavra de Deus, que é a espada, estamos lançando, o Espírito Santo está lançando espada contra todos os espíritos malignos que há nesse santuário ou na tua vida. A palavra é lançada, a espada é lançada e a libertação acontece. Aleluia! Por causa da palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus libera a libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! E uma outra coisa, Salmo 119 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, palavra, Bíblia é luz. O diabo não gosta de luz. E quando é pregada a palavra em uma igreja, eu disse palavra de Deus, não palavra manipuladora, mentirosa. Quando a Bíblia é pregada, os diabos ficam enlouquecidos. Por quê? Porque Bíblia é luz. E onde as trevas e a palavra acontece, o diabo tem que sumir, porque a luz apareceu, ele foi descoberto e tem que ser expulso pelo nome de Jesus. Por causa da Bíblia, por causa da Santa Bíblia. E para a gente finalizar, adoração atrai a presença de Deus. A presença de Deus traz libertação. A palavra de Deus traz a presença de Deus. E a adoração atrai a presença de Deus em nossa vida. Salmo capítulo 22, versículo 3 diz assim: Tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Se Deus habita, Ele está presente. Se Ele está presente, alguma coisa acontece. Se Ele está presente, vidas são transformadas. Se Ele está presente, a cura. Se Ele está presente, a transformação. Se Ele está presente, tem que haver milagre. Ele está presente. Aleluia. Ele está presente. Precisamos entender, por favor, entender e valorizar esse momento de adoração a Deus. Filho, por favor, se adoração de Deus, por favor, raciocina você, eu não vou te dar resposta. Se adoração a Jesus atrai a presença dele, e adoração quando não é para Jesus, atrai o quê? Aí, porque o louvor atrai a presença de Deus, porque o louvor é para Deus. Deus é o objeto da adoração, e Ele sendo entronizado, é como se nós estivéssemos o chamando: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, assenta-te nesse nosso meio, assenta-te aqui, assenta-te na célula, assenta-te na minha casa, assenta-te no meu emprego, assenta-te na minha vida, vem Jesus. Deus habita no meio dos louvores. E o Davi ensina: quando vocês se reunirem, cante louvores a Ele, exalte a Ele, adore a Ele. Coloque músicas na tua casa, coloque cânticos na tua casa, adore ao Senhor,
Durma com louvor, acorde com louvor, estude com louvor. Você estará atraindo a presença de Deus, e os espíritos imundos estarão sendo retirados. Aleluia! Cantar a baixeremaná. Aí, para te provar, Atos capítulo 16, versículo 25 e 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Deus sendo entronizado, Deus sendo chamado, e quando Ele vem, alguma coisa acontece. Aleluia. Oh, manabaxere cantolo manás. Gente, e para a gente finalizar, estou fora de forma. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Vou ficar bem. Existe um texto fantástico. Saul estava muito mal, péssimo, da alma, espírito, enfermo. Diz o texto que demônios se apossaram de Saul. Lembra? Desobedeceu a Deus. Saul lembrou que existia um cara que tocava e cantava, um cara que cantava louvores a Deus. Saul manda Jessé chamar esse cara. Chama esse cara. E quando viu, gostou dele. Um gostou do outro. Oh, amor à primeira vista. Diz o texto, a gente vai ler agora. Passa para mim. Assim, leia comigo. Todas as vezes que o espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, leia, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar. Olha só, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Por causa do louvor, por causa da adoração, por causa da unção que atraía Deus. E eu ministro que a presença de Deus, o louvor a Deus da tua boca atraia a presença, o agir e a unção do Todo-Poderoso, desde agora e para sempre. E a igreja diz amém. Amém. Levanta a sua mão, fique de pé e adore ao Senhor, porque eu afirmo agora, a partir desse momento, onde estiverem demônios escondidos na tua vida, eles se retirarão, serão expulsos agora, em nome de Jesus.